Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, primeiro eu quero dizer que já bate aquela saudade, né? De estar em sala de aula com vocês, da gente ter as nossas aulas, a nossa rotina, né, de aula. Mas é uma medida necessária para que a gente cuide da nossa saúde, para que a gente cuide da saúde do próximo que está perto, né? Da nossa família, dos nossos amigos. E vamos lá, olha só. Eu preparei essa aula de acordo com um assunto que nós já começamos, nós iniciamos semana retrasada. Só que aí eu fiz uma breve pausa para poder fazer revisão, né? Não sei se vocês lembram. Bom, então, essa aula eu vou retomar algumas coisas que a gente já conversou e vou deixar uma lista de exercício. Todas as aulas que eu lançar para vocês vai estar acompanhada o vídeo, o slide e a lista de exercício, tá? O que eu quero que vocês tenham consciência na hora de fazer essa aula, na hora de elaborar, na hora de fazer os exercícios. Vocês vão pegar o caderno de vocês, fichário, enfim, e vão fazer tipo um cabeçalho com a data da aula, o assunto da aula e a atividade que vai corresponder a essa aula, tá? Eu deixei essas instruções no segundo slide que tá aí. Todos eles vão ter as instruções para vocês, tá? Vamos lá. Então, na aula de hoje, eu vou retomar a introdução ao cálculo algébrico que nós tivemos, falando um pouquinho de expressões numéricas e o cálculo do valor numérico, tá? Então, quando a gente fala de álgebra e matemática, ela é um ramo da matemática onde nós utilizamos o estudo das equações e das expressões algébricas, tá? Dentre tudo isso, nada mais é do que o emprego das letras como variáveis ou como incógnitas, que elas podem assumir um determinado valor diante de uma situação, tá? Então, antes da gente começar a aprofundar nisso daí, nós vamos ter que entender a forma de uma expressão algébrica. Lá no sexto ano, né, quinto ano, vocês começaram a estudar as expressões numéricas. E as expressões algébricas são muito parecidas, tá? Até nas ordens das resoluções. O que vai acrescentar aqui é que as letras vão entrar para formar as expressões algébricas. Então, eu vou ter números e letras formando toda uma expressão. Aqui eu coloquei 3 exemplos diferentes, tá? Aqui é um exemplo, aqui é outro exemplo, aqui é outro exemplo. Então, aqui no exemplo A, eu tenho 2x menos y, tá? 2x menos y, ela forma uma expressão, aonde x e y vai assumir o valor necessário na hora que eu tiver que calcular o valor numérico dessa expressão, tá? Se eu olhar de cara, eu não consigo calcular, porque eu não tenho uma igualdade e não determinei valores. Então, aqui a gente está vendo só a representação. Eu quero que vocês percebam que nos 3 exemplos eu coloquei letras, tá? Quando eu falo de letras, eu tô falando de variáveis. Então, variáveis, ela pode ter valores variáveis, tá? Valores diferentes. Então, por isso que eu falo que depende muito da situação onde a gente vai empregar essa expressão algébrica, beleza? Bom, continuando então. No próximo slide de vocês, eu coloquei um exemplo falando sobre a sequência dos números pares. Então, eu formei uma pequena sequência, a gente sabe que os números pares são infinitos. E a partir dessa sequência, a gente vai determinar uma expressão algébrica para poder descobrir qualquer número par, tá? Então, eu vou pensar o seguinte, os meus números, eles vão ser colocados em posições, que eu vou chamar de termos, tá? Então, aqui, o 2 vai ser o meu primeiro termo, o 4 vai ser o meu segundo termo, o 6 o terceiro, o 8 o quarto e o 10º o quinto termo, tá? Nós sabemos que qualquer multiplicação por 2, qualquer número que eu multiplico por 2, eu consigo um número par,
tá? Então eu vou lembrar dessa lógica. Vou pegar o primeiro termo. O meu primeiro termo, ele é o 2, tá? Então eu venho aqui, ó. O 2 vezes a posição do meu número, eu tenho o próprio 2, tá? Então aqui consegui o meu termo. No segundo termo, eu vou fazer a mesma coisa. É o 2, que eu vou multiplicar pela posição, que é a posição número 2, que eu cheguei no 4. No 3, no terceiro termo, também vou pensar a mesma lógica. No terceiro, no quarto e no quinto. Do mesmo jeitinho. Acho que dá pra ver ainda, né? Então, vem aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 5, o 10. Se a gente analisar, todos eles, o que eu fiz? Eu multipliquei pela posição, só que o 2 eu mantive. Então, essa posição, ela pode variar, ela pode mudar. Então, é o valor que vai ser variável na minha expressão. Então, na hora de eu montar aqui, de eu representar os números pares, ele vai ficar como? Se eu quiser representar qualquer número par. Se eu for representar qualquer número par, eu tenho o 2, que eu vou multiplicar o valor de qualquer posição, né? O valor da posição de qualquer termo. Então, vou chamar de n. N termos. Então, qualquer número que eu colocar aqui, eu vou ter como resultado o número par. Então, 2 vezes o n forma para mim uma expressão algébrica, tá? Com uma variável, ok? Vamos lá. Outro ponto importante é que eu vou poder diferenciar a minha expressão algébrica em 2 conceitos. Eu posso chamar ela de expressão algébrica inteira e expressão algébrica fracionária. O que diferencia isso para mim, Gabi? Olha só, expressões algébricas inteiras, elas não têm a letra, a variável, no denominador. Então, se eu quero formar uma fração, por exemplo, eu posso ter 3x sobre 5, né, que forma 3, forma uma fração, mas o meu denominador não é uma letra. Mais 1, por exemplo, é uma fração inteira. Posso colocar outro exemplo aqui para vocês. X sobre 4 menos 10. Também é uma fração, uma expressão inteira, tá? Porque nenhuma das duas eu tenho a letra no denominador. Eu tenho números, tá? Na fracionária eu já tenho o oposto. Eu vou ter letras no denominador. Então aqui eu posso fazer, por exemplo, x sobre y mais 1. Então aqui no meu denominador eu tenho uma letra, tá? Eu tenho uma variável. Então eu vou chamar ela de fracionária. Ou eu posso ter menos 4 mais 2 sobre z. A minha variável continua no denominador. Então, eu vou chamar ela de fracionária. Beleza? Então, quando nós falamos de expressões algébricas, é muito importante vocês entenderem que a interpretação que eu vou fazer da minha situação para transformar em uma expressão algébrica é muito importante, tá? Então, leitura da situação, análise da situação é muito importante na hora de vocês resolverem o exercício assim, tá? Bom, partindo para o próximo tópico,
que nós já também fizemos até exercício sobre isso, a gente vai fazer valores numéricos. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Valor numérico da minha expressão. O que é esse valor numérico? O valor numérico é o cálculo que eu vou fazer de acordo com o valor que eu vou indicar para minha variável. Então, se eu tenho uma expressão, por exemplo, 4x, é uma expressão algébrica. Aí, vocês calculam o valor numérico a partir de como eu determinar esse valor para minha variável. Então, 4x, eu quero que calcule o valor para essa expressão, sendo que para x igual a 2, tá? Então, aqui, no lugar do x, a gente vai substituir o 2. Então, eu vou pegar aqui o 2. Vou fazer 4 vezes 2, tá? Resolvi ela aqui. 4 vezes 2, 8. Então, o valor numérico da minha expressão, 8. Ah, Gabi, posso calcular com um número negativo? Pode. Então, vou usar a mesma expressão e vou resolver aqui. Para x igual a menos 3. Substituir da mesma maneira, só tem que lembrar da regrinha de sinal. Então, 4 vezes menos 3, tá? 4 vezes 3, 12, e a regrinha de sinal negativa. Então, o meu valor numérico da expressão seria menos 12, tá? Então, é só a gente sempre pegar o valor que for determinado para minha variável e aplicar na expressão numérica, beleza? É importante a gente entender também que uma expressão ela pode ser formada por mais de uma variável, tá? Então, nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo que tá no slide de vocês e eu vou resolver ele aqui com vocês, tá? X ao quadrado mais y menos 2. E aqui eu coloco o valor das duas variáveis. Então, eu coloquei um valor para x e coloquei um valor para y. Gabriela, de onde você tirou esses valores? Eu tô supondo uns valores só pra gente calcular o valor numérico, tá? Aí tem situação que já vai te dar um norte aí. A gente vai fazer alguns exemplos. Então, aqui, o x vai valer 2 e o y vai valer 4. Então, eu vou pegar a minha expressão aqui e vou substituir. Então, o x valendo 2 vai ficar 2 elevado ao quadrado mais... Opa, troquei as cores aqui. Mais o y valendo 4, então mais 4, menos o 2, que não é um valor algébrico, então não vou mudar, tá? Então aqui, vou resolver bonitinho. Resolvo primeiro potência, vamos lembrar lá das ordens, né, das expressões. Vou seguir a mesma ordem. Então, resolvo a potência. 2 elevado a 4. 2 elevado a 2, 4. Mais 4 menos 2, tá? Na ordem que aparece, então eu vou resolver agora aqui 4 mais 4, 8. 8 menos 2, 6, tá? Larguei um pouquinho aqui, pra vocês verem. Cheguei no 6, beleza? Então, esse é o cálculo do valor numérico. Se eu tiver 10 variáveis e tiver valor para as 10 variáveis, substitui, tá? Só pegar o valorzinho que tá aqui, substitui no lugar e resolve como se fosse uma expressão numérica. Tudo bem? Olha só, no slide de vocês, eu deixei um exemplo 3 com uma situação problema, um probleminha pra gente resolver, envolvendo as expressões numéricas, tá? Eu vou ler aqui com vocês
e depois a gente vai resolver. Na cidade que Maria trabalha como taxista, a bandeirada significa o menor valor, tá? Hoje no Uber a gente chama de taxa mínima, né? Que é o menor valor que eu posso cobrar numa viagem. A bandeirada, menor valor a ser pago pelo passageiro, é de R$3. Além disso, o passageiro deve pagar R$2 por quilômetro percorrido na corrida, tá? Percorrido pelo táxi. Qual será o custo de uma corrida de táxi para 7,5 km? Então vamos lá. Quando eu tenho uma situação como essa, a primeira coisa que eu tenho que fazer na interpretação é eu escrever a expressão numérica que representa essa situação, tá? Então esse é o primeiro passo que eu vou fazer. Vou escrever, vou colocar aqui, vou escrever a expressão numérica. Dados que eu tenho. Eu sei que a bandeirada é R$3. São R$3. Então, esses R$3 são valores fixos, tá? Ele não vai mudar. Então, independente se eu for daqui na esquina da minha casa, ele vai me cobrar pelo menos R$3. Então, R$3 valor fixo. Mais o valor que eu vou pagar por quilômetro. Então, mais a parte do quilômetro. Eu sei que cada quilômetro ele custa R$2. Então, R$2 por quilômetro. Esse quilômetro é a minha variável. Então, eu vou chamar ele, vou representar ele como uma letra. Vou usar o X, tá? Então, 3 é o meu valor fixo. E esse 2x aqui vai representar para mim a parte variável do meu problema, que pode mudar os valores aí, tá? Vamos substituir então, porque ele quer saber se eu for percorrer 7,5 km, quanto que fica essa minha corrida, tá? Vou só apagar aqui pra gente ter espaço. Então, para 7,5 km. Esse 7,5 é o valor numérico da minha variável, tá? E eu vou calcular. Então, 3 mais 2 vezes 7,5. Substituir. E vim aqui. 3 permanece, mais, e faço a multiplicação. Lembra que tem a ordem? Então, multiplicação eu resolvo antes da adição. Então, 2 vezes 7,5, 15. 3 mais 15, 18. Enxerguei um pouquinho. 18. Então, eu posso dizer que a minha corrida nesse táxi vai ter um valor de R$18, tá? Cheguei na expressão. Esse 18 também significa para mim que o valor numérico dessa equaçãozinha, dessa expressão numérica aqui, quando a minha variável for igual a 7,5, é 18, tá? Bom, aí, gente, eu tô deixando uma listinha de exercício sobre esses dois assuntos, tá? Sobre a representação de uma expressão algébrica diante de uma situação e o cálculo do valor numérico, tá? Essa listinha ela vai estar disponível na plataforma, ela vai ser encaminhada para a coordenação do colégio também. Então fiquem atentos a prazo de entrega. Lembrem-se que vocês vão ter que enviar lá na plataforma as respostas da lista. Então você pode tanto baixar ela e responder na própria lista, quanto fazer no seu caderno, imprimir ela, fazer à mão, tirar uma foto e mandar lá para a plataforma. O que não vai acontecer, eu não quero resultados finais diretos. Então você vai ter que me demonstrar, vai ter que mostrar os cálculos que você fez de resolução, tá? Para eu poder validar seu exercício. Espero que vocês aproveitem muito. Quero que vocês saibam que apesar do distanciamento, né, eu tô aqui. Então, tô deixando 2 meios de contato comigo, que é o meu Instagram e o meu e-mail. E tem a plataforma também, se quiser me mandar uma mensagem por lá.
eu tô disponível para ajudar vocês, para tirar dúvidas, tá? E eu espero que a gente possa retornar em breve, tá bom? Um beijo, até a próxima aula!